do 9º ano, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do Componente Curricular de Língua Portuguesa, e esta é a nossa aula 74 do módulo que tem como objeto de conhecimento a variação linguística. Detalhando este objeto, temos aí os conceitos de preconceito linguístico, linguagem coloquial e regionalismos e, por fim, linguagem técnica, ok? Então, vamos iniciar mais uma aula. Então, para compreendermos a ideia de variação linguística e entender o que esse conceito trabalha, vamos então na cartela trabalhar essa noção. Vamos lá? Variação linguística significa que as línguas do mundo, todas as línguas naturais, tá bom? Todas as línguas do mundo não são homogêneas, ou seja, o termo homogêneas significa igual, né? Eu quero dizer, então, que as pessoas, os falantes, vão utilizar a língua de formas diferentes um dos outros, tá bom? Por isso dizer que não é homogêneo. O uso que se faz da língua, mesmo que dois falantes falem a mesma língua, cada um vai fazer usos diferentes, tá? E isso vai exibir uma grande diversidade. As línguas têm internamente uma grande diversidade, porque elas são sistemas bastante complexos que são influenciadas por vários fatores, né? Isso porque locutor e interlocutor, ou seja, os falantes, aqueles que estão ali utilizando a língua para interagir um com o outro, atuam em diferentes espaços sociais. Então, a língua, cada uma das línguas que existe no mundo, elas vão ter essas possibilidades de manifestação e de uso. Então, dependendo dos fatores do ambiente onde cada falante se desenvolveu e desenvolveu o seu domínio de uso da sua língua, a sua manifestação linguística vai acabar sendo diferente em relação a outros falantes da sua mesma língua. E aí, leve-se em consideração por que isso acontece? Quais são os fatores? Por quais motivos isso acontece? Ora, leve-se em consideração o lugar, né, a região onde esse falante nasceu e aprendeu a usar a sua língua, o grau de instrução, ou seja, por quanto tempo aquele falante passou por uma formação, por uma educação formal. Isso influencia também. Qual é a profissão que este falante desenvolve? Porque isso acaba também por influenciar o vocabulário que aquele falante domina. E em que situação esse falante está? É uma situação mais formal, mais informal? E de que forma ele se comporta ao usar a língua nesses diferentes ambientes? Então, tudo isso é fator, tudo isso é motivo que acaba por fazer com que as variações linguísticas existam, ou seja, acaba por fazer com que nenhuma língua seja homogênea. Na verdade, as línguas, como sistemas complexos, são aí justamente repletas de possibilidades de uso, seja tanto na questão da escolha das palavras que eu faço, seja no grau de formalidade com o qual eu utilizo a língua, seja também na forma como pronuncio as palavras, os sons, a gente associa isso muito com o sotaque, não é? E também com os sentidos que nós atribuímos a uma palavra. Há lugares em que uma palavra tem um significado. Passo para outra região e a mesma palavra acaba ganhando um outro sentido. E isso tudo eu estou falando do mesmo idioma, da mesma língua. Então, a variação linguística vai justamente tratar destas questões e vai trazer essas questões para a nossa reflexão, para que compreendamos que tudo isso
faz parte das questões de uso da nossa língua, ok? E aí, justamente nesse processo de entendermos por que as variações linguísticas existem, nós vamos justamente observar os fatores, aquilo que influencia a ocorrência de uma variação. Então, vamos lá na cartela, a primeira. E aqui, gente, eu sempre vou trazer exemplos da língua portuguesa, porque é a língua que nós estamos estudando, mas esses fatores vão influenciar todas as línguas do mundo, tá bom? E aí, em especial, vamos buscar observar fatores aqui em relação ao português falado no Brasil, mas claro que vez ou outra é possível que nós possamos fazer aí uma referência ao português europeu, correto? Então, o primeiro fator aqui é relacionado à variação geográfica, tá? Quando eu falo de variação geográfica, eu quero dizer que falantes do português brasileiro, assim como de qualquer outra língua natural, estão localizados em um determinado espaço geográfico, né? E se nós pensarmos em Brasil, que é um país de grandes dimensões, podemos considerar que há falantes espalhados por essa grande dimensão e que estão distantes entre si, não é? E aí acaba que, quanto maior a distância, né, entre esses falantes, a possibilidade de existir aí diferentes manifestações da mesma língua é maior, correto? Então, há uma correlação entre a região de origem dos falantes e as marcas específicas que aparecem em sua produção linguística, tá? E aí, lembrem-se sempre que aqui nós estamos mostrando para vocês o que possibilita a existência de uma variação, tá bom? E essa variação vai acontecer em vários aspectos da língua, como, por exemplo, a pronúncia de vogais. É isso mesmo, a forma como vogais são pronunciadas. Coloca a cartela no ar, por favor. Por exemplo, gente, isso aqui é exemplo, tá? No Nordeste, ocorre a pronúncia aberta de vogais antes da sílaba tônica. Então, aqui eu tenho os seguintes exemplos de palavras, tá? Em verde está a sílaba tônica, tá bom? Então, é a vogal que está antes da sílaba tônica que teria uma pronúncia mais aberta. Então, essas palavras que tem aqui no exemplo seriam pronunciadas assim: covarde, noturno, neblina, recruta, tá? Seria essa a tendência de pronúncia. E os estudos apontam que, quando se caminha mais para o sul, essas mesmas vogais colocadas aí, né, antes da nossa sílaba tônica, teriam a pronúncia mais fechada. Então, teríamos aí covarde, noturno, neblina, recruta. Existe uma forma que é certa e uma forma que é errada? Não. Notem que o fato de pronunciar noturno ou noturno não muda o sentido que essa palavra tem. É apenas forma diferente de pronunciar o mesmo som da língua. Isso é a variação, tá bom, gente? E aí, nesse sentido, claro que nós sabemos que há uma variação que tem mais prestígio social, outra que tem aí menos prestígio social, mas aí isso é uma outra situação que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas o que eu quero que vocês percebam é que temos aí um processo de variação. O mesmo som, na mesma posição, que é a posição aí que é anterior à sílaba tônica, pode ser pronunciado de forma mais aberta ou mais fechada, a depender aqui de qual região vem o meu falante. Isso é uma variação regional, tá bom? Um outro exemplo. No norte do país, os estudos mostram que há o uso do objeto direto expresso, seja ele esse objeto direto, usando-se o pronome ele ou lhe. Quando eu digo objeto direto expresso, significa então que ele é pronunciado, que ele é marcado ali pelo falante, né? Então, é mais comum na região norte do país os falantes pronunciarem frases como eu não vi ele, ou eu não lhe vi, eu não conheço ele, ou eu não lhe conheço. Então, é justamente a marcação que
o falante faz. Ao passo que no sul, o que acontece é a omissão. É uma tendência maior para a omissão. Então, em vez de dizer eu não lhe vi, se diz apenas eu não vi. Em vez de dizer eu não lhe conheço, diz-se apenas eu não conheço. Essa é também uma diferença. É uma diferença que nós chamamos da organização da língua, da sintaxe. Este exemplo está mais no campo da fonética, que é dos sons da língua. Este outro está mais no campo da organização, da sintaxe. Percebam, então, que a variação vai acontecer em diferentes níveis da língua, portanto, não é? E que, de novo, vai, neste caso aqui, ser um exemplo de variação em aspecto regional, né? O local de onde vem o falante, o local onde este falante aprendeu a utilizar a sua língua, acaba por revelar essas características, essas diferenças. Estamos dentro da mesma língua, que é o português, no caso aqui, da variação do português brasileiro, correto? E essas mudanças são observadas. Marcar o objeto ou não marcar, pronunciar uma vogal mais aberta ou mais fechada, e assim por diante. Isso é marca de variação. Uma outra marca de variação, essa é muito presente, é mais notada, vamos dizer assim. As redes sociais gostam de utilizar essa característica de variação, fazer memes, não é? Algumas pequenas piadas com isso, que tem a ver justamente com o nome que nós damos a um objeto, né? Um mesmo alimento, um mesmo objeto, mas que vai ter aí um nome diferente a depender do lugar do país que nós estamos, né? Ou melhor, o lugar, a região do país de onde vem o falante, ok? A região. E aí aqui a gente trouxe o exemplo de um mapa bem interessante porque é um mapa um pouco diferente, porque este mapa mostra a forma como o pão, né, o pão francês ou o pão da massa grossa, enfim, né, como este pão é chamado ao redor do Brasil ou ao longo do Brasil, digamos assim, né? Notem que aqui que na região do nosso estado, aqui do Amazonas, mais para norte, há uma tendência aí em usar o termo pão da massa grossa, e que é a cor que está em rosa, né? Conforme baixa-se mais para o sul do nosso estado, e aí isso vai pegando aí para toda a região central na cor laranja, há aí o uso da palavra, da expressão pão francês, né? Em lilás, roxo, enfim, é o uso da expressão pão careca, né? Ali, carioquinha, uma cor mais cinza, pão aguado, essa cor mais em azul, cacetinho, que é esse tom mais em verde, né? Tem ainda o pão de sal, que é esse tom mais em amarelo. Então, percebam que aqui na cidade de Manaus, por exemplo, que fica mais ou menos nesta região do mapa, né, do nosso estado, há justamente o processo da mistura, né, da transição entre o pão massa grossa e o pão francês. Eu mesma cresci falando pão da massa grossa e conforme fui crescendo e tendo contato, acabei por começar a usar o termo pão francês, então demonstrando que de fato Manaus é esse lugar de transição entre os dois termos. Mas vejam, de novo, são exemplos de variação. O mesmo alimento, a depender do lugar de origem de falante, pode ter nomes distintos, correto? Então, sigamos adiante e vamos agora observar um outro mapa. E neste outro mapa, agora, focalizamos só o estado do Amazonas, né? Porque quando a gente fala assim em região, nós tendemos a pensar assim em regiões do Brasil, ou ainda um estado para o outro, né? Mas temos que lembrar do seguinte, o nosso estado do Amazonas é um estado muito grande, as dimensões do nosso estado são aí consideradas e comparadas ao tamanho de alguns países, né? O nosso estado seria maior do que alguns países, só para termos a noção do quão grande ele é. E aí pensem no seguinte, ora, um estado com
um tamanho, com uma extensão tão grande, será que os falantes falam um português homogêneo? Certamente não, não é? E pensando nisso e observando nisso, houve uma pesquisadora que iniciou um estudo que se chama Atlas Linguístico do Amazonas. E ela notou que, de acordo com a calha do rio, a qual o município pertence, há ali, de certa forma, um agrupamento, né? Ali, os falantes daquela região ali têm características que são parecidas, né? A forma de usar o português se assemelha e que vai divergir um pouco dos falantes que vêm de um município de outra calha do rio. E aí, nesse sentido, ela delimitou 9 regiões, né? Ela colocou aí a região do Alto Rio Negro, a região dos Solimões, a região do Purus, a região, né, ali do Juruá, a região do Alto Solimões, do Médio Solimões, a região do Madeira, a região do Médio Amazonas, notem que sempre considerando calhas do rio. E aí ela fez esse estudo, esse levantamento para buscar este mapeamento e esse estudo se chama Atlas Linguístico do Brasil. Ela foi o início, né? Essa pesquisadora se chama Maria Luísa Cruz Cardoso, não é? E ela, digamos assim, iniciou esse processo. Depois dela, outros estudiosos contribuíram com a pesquisa, não é? É uma pesquisa que envolve aí, entre outras questões, viajar até esses locais, buscar falantes, gravar a forma como eles falam, em conversas da maneira mais tranquila possível, depois transcrever essas conversas e analisar a forma como se utiliza, se fala o português, né? Então, por isso que é um mapeamento que é trabalhoso, correto? Então, percebam que dentro do nosso próprio estado há variações. Falantes de uma calha de rio têm características de uso do português que podem sim ser diferentes de falantes de outras calhas de rio, ok? E aí, pensando nisso, trouxe aqui um exemplo de um outro estudo. Isso mesmo, porque variação linguística é algo que rende bastante estudo científico e técnico, tá, gente? Então, trouxe aqui os exemplos de um estudo que considerou os falantes da cidade de Parintins. Então, olhem só, avançando. E aqui eu trouxe apenas alguns exemplos, né? Então, nesse estudo, a pesquisadora fez um levantamento do léxico. O que é léxico, professora? Ora, léxico são todas as palavras da língua, tá bom? No caso aí, ela observou termos, palavras que são muito características dos falantes da cidade de Parintins, no Amazonas, né? Então, por exemplo, pávulo, ela tanto mapeou o termo, tá, gente, quanto colocou o sentido. Pávulo é o sujeito que gosta de aparecer. É sinônimo da palavra snob, por exemplo, né? Aquele que demonstra superioridade. Paravoeiro significa reunião festiva, algazarra. É sinônimo de festa, que é reunião. Agrupamento de pessoas com fins recreativos. Seguindo adiante, caqueado. Caqueado significa justamente gingado, bailado. É sinônimo de dança. E, por fim, porrudo, se refere a alguma coisa que é grande. Ah, professora, essa pesquisadora só colocou essas 4 palavras? Não, gente, o estudo dela é bem abrangente. Aqui eu trouxe apenas alguns exemplos para vocês verificarem. Ah, professora, aqui no meu município também falamos. Sim, que bom, você então verificou aí um ponto de semelhança. E é possível que em outro município você diga, nós nunca utilizamos esse termo aqui, não sei nem o que significa. Aí você verifica então um ponto de diferença, de variação, ok? Este é um exemplo. E por que em específico eu trouxe esses exemplos aí dos falantes da cidade de Parintins? Porque há algum tempo houve uma amazonense que participou de um reality show. E a sua forma de falar, de usar a língua portuguesa, chamou a atenção. E o que é interessante é que chamou a atenção não apenas de pessoas que não são amazonenses, porque isso
seria até natural, correto? Porque é o diferente. Mas chamou a atenção até de pessoas amazonenses, em especial pessoas da cidade de Manaus, né? Então, recuperando aí na cartela, vamos lá, foi justamente a participação, né, da Isabelle Nogueira, que é aí alguém que utiliza, aí, vamos dizer assim, que é uma falante que traz o sotaque parintinense e que faz questão de torná-lo evidente em sua fala, de se expressar dessa forma, não é? E aí, como eu disse, causou, chamou a atenção, né, teve essa repercussão até mesmo para falantes do estado do Amazonas. Lembra que o estado do Amazonas é grande, né? Tem aí dimensões que se assemelham a um país. Pois bem, e em especial pessoas, vamos dizer assim, da cidade de Manaus, né? E o que foi que essa repercussão trouxe? Ora, gerou estranhamento, tanto entre os participantes que estavam lá, né? Houve esse estranhamento. Alguns nas redes sociais consideraram que era forçado, né? E houve amazonenses que afirmaram que no Amazonas não se fala daquela forma. Ora, eu acabei de mostrar para vocês o tamanho do nosso estado e as regiões ali por calha de rios, que os estudos já demonstram que, de fato, sim, a considerar a calha dos rios é ali uma situação em que aquela região daquela calha tem uma forma de usar o português, o município de uma outra calha vai ter uma outra forma de usar o português, é possível que tenha ali semelhanças e diferenças, e por isso que eu mostrei os exemplos da cidade de Parintins, para você observar se é semelhante ou diferente do seu, e que no caso dos falantes de Manaus, é perfeitamente possível que eles não reconheçam, porque Manaus entra no estudo em uma posição, em uma região linguística, e Parintins já está colocada ali, mas na região do Baixo Amazonas. É, de fato, uma outra região linguística e vai ter outras características de fala, correto? Mas esse exemplo também nos serve para ilustrar um outro conceito, que é justamente o conceito do preconceito linguístico, né? Porque se teve gente que foi para as redes sociais dizer não é desse jeito que o amazonense fala, claramente estava ali expressando e demonstrando um preconceito em relação à forma como aquela moça falava, né? Olha, não é assim. De certa forma, desvalorizando a variedade, a variação que ela fazia questão de exibir e de se orgulhar, não é? É certamente alguém que estava ali com preconceito linguístico. Então, vamos recuperar na cartela. O que é o preconceito linguístico, então? O preconceito linguístico resulta da comparação indevida entre o modelo idealizado de língua que se apresenta nas gramáticas normativas e nos dicionários e os modos de falar reais das pessoas que vivem na sociedade. Modos de falar que são muitos e bem diferentes entre si. E aqui temos sempre que fazer uma ressalva, tá, gente? Existem sim os ambientes linguísticos em que é necessário usar esse modelo, que é o que nós chamamos de formal, normativo, que é o que a gramática normativa nos traz. Mas há ambientes em que é possível não empregar, ok? Então, o preconceito, ele vai existir justamente quando nós queremos que todos utilizem sempre a variação da gramática normativa em todos os ambientes. Ora, lá no reality show, em que ela estava ali em confinamento 24 horas, ela ia sempre utilizar um modelo formal? Não, ali se tornou a casa dela. Ela estava o tempo todo em ambiente íntimo, informal. Então, ela ia se expressar de outras tantas formas, com também informalidade. E é isso que nós temos que ter em mente, que há situações em que nós nem sempre seremos formais, nem sempre estaremos ali com a forma do português mais formal, tá bom? Então, cuidado com esse preconceito linguístico. Mas seguindo adiante, ainda sobre o preconceito linguístico, mas a principal fonte de preconceito linguístico no Brasil está na comparação que as pessoas da classe média urbana das regiões mais desenvolvidas fazem entre o seu modo de falar e o modo de falar dos indivíduos de outras classes sociais e de outras regiões. E aqui cabe uma observação, que por mais características regionais que os falantes das capitais
tragam nas suas formas de usar a língua portuguesa, é também algo que é observado, que nas capitais, as características de fala, elas, de certa forma, se aproximam um pouco mais. E quanto mais para o interior nós vamos, mais nós observamos, então, características de uso da língua que são mais próprios de cada região. Então, olha só o que o nosso conceito diz, que é aquela comparação que o falante da cidade, da área urbana, faz em relação a outros usos que diferem do seu. Então, aquelas pessoas que foram lá para as redes sociais protestar, reclamar, certamente eram as pessoas da cidade de Manaus, ali das zonas urbanas, ou pessoas que julgavam que tinham uma escolaridade maior e que achavam que não, ali não é o amazonense falando, porque eu não falo assim, desconsiderando todas as questões e diferenças, considerando, né, ali a região da onde veio aquela falante, o local, o lugar de onde ela veio e onde ela aprendeu a usar o português e a situação de informalidade constante que ela estava ali naquele reality, certo? Bom, falamos bastante sobre região, sobre variação regional, ainda temos mais algumas a explorar, então vamos lá. Então, agora, existe uma questão que nós chamamos de variação individual, que nós observamos em relação ao português formal e informal, que é o coloquial. Já comentei um pouquinho aqui com vocês sobre isso, né? Então, olhem só, falamos mais à vontade com a nossa família e com nossos amigos. Falamos com mais cuidado, escolhendo as palavras e refletindo mais sobre a impressão que vamos dar quando falamos com pessoas desconhecidas. Em consequência, escolhemos recursos linguísticos adequados a essa situação. Ora, é aquela situação. Há situações de formalidade e de informalidade. E em cada uma delas, nós escolhemos qual forma do português nós vamos utilizar. O mais formal, o mais de acordo com a gramática normativa, ou o mais informal. E aí a gente mostra isso justamente nos próximos exemplos. Olhem só. Temos aqui um bilhete para a namorada e a carta para o patrão, né? Observem que essa pessoa vai relatar a mesma situação, mas olhem só como ele escreve para a namorada, que é alguém mais próximo, alguém que está ali em situação íntima com ele, então ele pode ser mais informal. Oi, Bia. Seguinte, a gente combinou de ir no cinema amanhã, sessão da tarde, não vai dar. Me esqueci que tem uma prova no colégio, e se eu não estudar, minha velha me pega pelo pé. Eu, hein? Tô fora. Você me entende? Beijocas, Pedrão. Agora, como é que essa pessoa vai falar com o patrão dele sobre a situação dessa prova? Olha como será diferente. Senhor gerente, terei de faltar amanhã ao trabalho em razão de uma prova bem difícil no colégio. Precisarei estudar, pois se eu for mal nessa prova, minha mãe vai ficar muito nervosa. Espero que o senhor compreenda a minha situação e que me desculpe. Atenciosamente, Pedro. Notem que com a sua namorada, que é alguém com quem ele pode ser informal, ele utilizou gírias, ele utilizou expressões, reduções, contrações. Já com seu chefe, ele escolheu um vocabulário mais formal, ele evitou utilizar gírias, porque com o seu chefe, essa carta precisa ser formal. Então, é isso que nos mostra aí que justamente existe essa variação. Situação mais formal, eu vou buscar utilizar um registro de um português mais formal. Se eu estou em ambiente mais informal, aí eu posso ser mais descontraído e utilizar um português mais informal, certo? Para terminar, um último tipo de variação, que é a variação temática ou português técnico, né? Outra característica que leva à variação linguística é o modo como tratamos o assunto que está sendo desenvolvido. Podemos falar de assuntos do dia a dia e teremos o português corrente, o português comum, usual. E podemos falar de assuntos especializados, e aí teremos o português técnico. Basicamente quando você trata do assunto no qual você tem formação, você é especialista, você vai utilizar um português que é mais técnico. Veja-se, médicos, advogados, engenheiros, professores, quando eles estão falando do assunto no qual eles são especialistas, eles vão assumir justamente uma forma de utilizar o português que é
mais técnico. Agora, quando é um assunto mais corriqueiro, mais comum, aí a gente usa um português que nós chamamos de corrente, ok? Para ilustrar isso, observem a situação do nosso vídeo. Seu João, o senhor está com cardiomegalia, O que é isso, doutora? coração grande. Coração grande? Então, a médica utilizou um termo técnico, cardiomegalia. O paciente, que não é médico, então não tem a obrigação de conhecer aquele termo, estranhou, perguntou o que significava. Então, aí ela foi e explicou, vamos dizer assim, de uma forma que ele possa compreender ali, já que ele não é um especialista. Então, essa é a situação. Quando nós somos especialistas, a profissão que nós exercemos acaba também por influenciar a forma como utilizamos a língua portuguesa e, portanto, vai ser também ali uma forma, digamos assim, de demonstrar e de justificar a ocorrência de variação. Espero que vocês tenham, então, entendido e compreendido o fenômeno da variação, percebido que as línguas do mundo não são homogêneas e que essas diferenças, elas ocorrem por vários fatores, certo, gente? Tanto a questão da região, quanto a questão da formalidade ou informalidade, ou ainda a questão de ser profissional em uma área específica, ok? E nós vamos encerrando esta aula por aqui.